Oi, gente, aqui é a Fê e hoje eu vim conversar com vocês sobre A Viajante do Tempo, o primeiro livro da série Outlander. Bom, eu conheci Outlander com a série, realmente a série de TV. E, assim, no primeiro episódio... Ai, gente, eu tenho vontade de chorar só de falar dessa série, enfim. No primeiro episódio eu já me apaixonei completamente por todos aqueles personagens que apareceram ali, de verdade. E eu não conseguia mais parar de assistir, assim, cada episódio durava um pouco mais de 1 hora, mas eu assistia todos, feliz da vida, porque, ai, mexeu tanto comigo essa série, vocês vão perceber, enfim. Bom, do que vai tratar Outlander pra quem não conhece? Outlander vai contar a história da Clary, que está em comemoração, né, na sua segunda lua de mel com o seu marido Frank. Eles vão passar essa segunda lua de mel na Escócia. Isso acontece depois da Segunda Guerra Mundial. E eles estão lá comemorando porque eles passaram todos esses anos ajudando na guerra. O Frank, eu não lembro o que ele fazia, mas ele não entrou realmente em batalha, ele ficou mais uma questão mais interna ali da guerra. E a Clary foi como enfermeira, né, ajudar como enfermeira na guerra, então ela realmente participou ali naquela loucura toda de, sabe, você tá bem ali no meio da guerra, vendo as pessoas morrerem naqueles hospitais no meio do nada, enfim. Eu só fico imaginando como deve ser isso, meu Deus do céu. Enfim, e agora, né, a guerra acabou, eles estão ali pra comemorar a vida deles e o casamento deles, né, porque eles se casaram, a guerra aconteceu, eles tiveram que se separar e basicamente eles nunca realmente viveram juntos, então é a primeira experiência deles basicamente também vivendo juntos. E eles estão super felizes e esperançosos, né, com essa nova vida que eles vão ter, enfim. E, bom, eles estão na Escócia, e a Escócia é mágica, né, gente? É uma terra, assim, muito... tem muita cultura ali, né? Tem muitos rituais, muitos castelos. É uma terra, assim, muito cheia de história, né? É uma terra que eu adoraria conhecer pelos mitos, por tudo que eles carregam ali. É tudo muito... Bom, eu não sei, eu tô falando pelo que eu vi na série, tá, gente? Pelo que eu senti na série, porque eu senti lendo o livro, mas quando você lê, você percebe que é uma terra com muito... Apesar, né, de todos os anos que passaram, ainda guarda muito de tudo, todas as tradições, sabe, que acontecia há séculos atrás. Então, é tudo muito mágico ali, sabe? Parece que tudo carrega uma energia muito forte ali. E eles percebem isso. O Frank, ele é, na verdade, um professor de história. E a Clary, na verdade, ela é enfermeira, mas ela também acabou querendo estudar um pouco de botânica, porque muitas vezes as ervas era tudo que tinha ali em mãos para cuidar dos feridos, né? Então, ela é mais esse ramo, assim, da ciência e da medicina, e ele é mais da história. E ele, na verdade, quis fazer essa viagem também por conta de ter um antepassado na Escócia, um antepassado de 200 anos atrás, que participou da guerra da Escócia contra os ingleses. E, enfim, ele foi uma peça muito importante nessa guerra, muito falada, né, nessa guerra. Então, uma parte da história dele tá ali naquele país, ele quis conhecer, e como um historiador e professor de história que ele é, gente, o livro é pesado, ele quis, né, conhecer os lugares e ia levando a Clary, e, ai, gente, eu ficava com um pouco de pena do Frank, porque a Clary nunca gostava de quando o Frank começava a falar da árvore genealógica dele, ou começava a contar a história sei lá, do povo que viveu ali no castelo, ou do povo que viveu em tal lugar da Escócia. Ela nunca gostou desse papo de historiador dele. E eu, como
uma boa criança que adoraria ser uma historiadora. Assim, gente, quando eu era criança eu queria ser historiadora, né? Todo mundo quer ser médico, astronauta, eu queria ser historiadora, com 7 anos de idade. Enfim, e eu amava, eu falava, gente, como é que ela tá reclamando disso? É a melhor parte do livro até agora, é o Frank falando sobre a história da Escócia. Por mim, o livro só seria sobre isso. Mas enfim, brincadeira, né? Tem muito mais coisa pra acontecer ali. E, gente, coisa pra acontecer, o que não falta nessa história. Mas enfim, voltando à lua de mel deles, né? Até que a Clary acaba descobrindo, nessas andanças dela atrás de ervas e flores, enfim, ela acaba descobrindo um círculo de pedra. Sabe aqueles monumentos de pedra, gente, que formam um círculo? Ela acaba descobrindo esse local chamado Craignadoon. E ela fala, nossa, o Frank ia adorar isso, eu vou chamar ele depois pra gente vir visitar isso aqui, porque ele vai amar isso. Até que eles voltam, e quando eles voltam, eles acabam vendo um ritual de druidísias, se eu não me engano é assim que você fala. E é um ritual de mulheres que ainda cultuam toda a tradição delas. Uma tradição... ai, vou apoiar aqui, tá, gente? Uma tradição pagã, se eu não me engano, mas que elas eram consideradas, assim, meio bruxas e tal. E elas ainda, né, pelo menos na época em que se passa o livro, ainda existiam mulheres que participavam desse grupo, né, dessa religião, né. E, enfim, eles acabaram vendo esse ritual. Na série, o ritual é lindo, gente, o ritual é tão lindo. Enfim, tudo é muito lindo nessa história. Não, mentira, tem coisas muito ruins, assim, mas... vocês vão entender o que eu tô falando. E durante esse ritual, a Clary acaba sentindo uma energia, assim, forte, sabe? Como eu falei, Escócia tem energia, assim, por tudo quanto é parte. Mas tudo bem, depois eles, né, saem dali, só que ela fica antes do ritual acabar começando, ela encontra uma flor que ela nunca tinha visto, uma planta que ela nunca tinha visto. Ela falou, eu vou voltar depois pra estudar, né, pra eu conseguir pegar essa planta e procurar nos livros, ver se eu consigo encontrar que tipo de planta que ela é, pra que ela serve, se ela serve pra alguma coisa, enfim. Até que ela volta, só que quando ela volta no dia seguinte, se eu não me engano, eu não sei, gente, porque tem uma cronologia, assim, é muito próxima, mas é diferente da série. E agora eu não sei se eu tô descrevendo a cronologia do livro ou a cronologia da série. Mas enfim, isso muda, assim, muita pouca coisa, tá? Mas enfim. Eu sei que ela volta, e quando ela volta pra Craignadoon, ela acaba ouvindo um zumbido muito forte e aquilo vai tomando a cabeça dela e ela vai tocar na pedra, assim, só que quando ela toca na pedra, ela começa a ouvir gritos de guerra e de espadas e homens gritando e aquele zumbido no ouvido. Quando ela acorda no mesmo lugar onde ela estava, no círculo de pedras. Só que aí ela começa a andar pelo lugar e ela não consegue lembrar mais ou menos de onde ela veio, ela começa a andar. Ela percebe que a vegetação, né, tá um pouco diferente. Tudo em volta dela tá um pouco diferente, mas ela tenta voltar pelo mesmo caminho que ela veio. Só que aí ela esbarra com homens vestidos com o uniforme, né, uniforme inglês. E espadas e enfim. Aí ela acha que estão fazendo uma gravação de um filme, essa parte é muito engraçada. Ela acha que estão fazendo uma gravação de algum filme, né, histórico, enfim. E ela continua, né, tentando achar o caminho de volta até que ela esbarra com um homem que é a cara do marido dela. E esse cara começa a agarrar ela e, tipo, ela acha que é uma brincadeira, ela acha que é o marido dela, só que esse cara também tá vestido com o uniforme inglês.
E, enfim, só que não é o marido dela. E até que ela começa a pensar e começa a perceber que ela, na verdade, não tá onde ela estava antes. Ela está 200 anos antes. Ela voltou no tempo, 200 anos. Ela foi para, na verdade, 1700. Ela foi para o ano de 1743, na Escócia, no meio da guerra contra os ingleses. E ela é uma inglesa. E até que alguns ingleses ajudam ela e levam pra onde eles estavam se escondendo, né? Porque esse homem que parecia, né, o marido dela, começa a querer atacar ela, enfim, a literalmente estuprar ela. E chega um escocês, consegue tirá-la dali e leva ela pra onde eles estavam, né? Pra onde eles estavam escondidos. Só que gera muita desconfiança entre eles porque ela é inglesa, ela tá sozinha, com uma roupa completamente diferente daquela época. E agora com a roupa praticamente toda rasgada, porque o carinha começou a atacar ela, enfim. E começa a gerar muita desconfiança, só que aí ela percebe que tem um cara muito machucado nesse grupo, que na verdade é o Jamie. E ele tá com o ombro deslocado e também com ferida de uma bala. E aí ela resolve ajudar ele, porque enfim, ela é enfermeira, né? Ela sabe o que fazer. E ela resolve, já que ela tá ali, ela resolve ajudar ele e tal. Então eles levam ela como segurança por enquanto, né? Porque eles não sabem o que fazer com ela. E como ela conseguiu, né, ajudar o Jamie, eles levam ela porque ela pode ser de grande ajuda no meio do caminho enquanto eles voltam pro castelo. No meio disso tudo, a gente descobre que eles são do clã Mackenzie e que naquela época a Escócia era dividida em clãs. E enfim, ela vai acabar, pra resumir, né, um pouco da história, pra eu acabar não contando tudo, ela vai acabar, né, se envolvendo nessa maracutaia de clãs contra a Inglaterra, só que na verdade tem uma disputa enorme dentro do próprio clã. E ela também vai acabar tendo que fazer uma escolha muito difícil. Gente, a vida dela assim muda de cabeça pra baixo, porque ela tem que provar que ela não é uma espiã inglesa. Ela tem que esconder o fato de que ela é do futuro. Ela tem que tentar fugir dali, né? Pra tentar voltar pra casa, só que ela não sabe como, ela não sabe nem se é possível voltar pra casa. Só que, em determinado momento da história, pra continuar sobrevivendo ali, né, viva pelo menos, e ter uma chance de conseguir fugir depois, ela vai ter que se casar com um escocês. Porque agora, inclusive, a Inglaterra, e inclusive esse cara que parece o marido dela, que nós vamos descobrir que ele é justamente o antepassado do marido dela, que é o Black Jack Randall. E ele também tá desconfiando dela, ele acha que ela é uma espiã francesa. E pra ela não ser presa e morta, ela vai ter que se casar com um escocês. E esse escocês vai ser Jamie Fraser. Bom, eu só vou contar até aí, porque eu acho que isso é o mais básico que eu posso falar. E... ai, gente, o que é essa história? Gente, é assim, é um redemoinho de coisas acontecendo. Mas eu tenho que dar os parabéns pra autora, porque ela foi brilhante em tudo. Ela foi brilhante em tudo, em tudo, em tudo, tudo. Bom, se ela vai conseguir fugir, se ela vai conseguir se casar, se ela vai conseguir voltar, vocês descobrem. Vocês que lutem pra descobrir. Mas assim, a autora foi perfeita em tudo, sabe? Uma coisa que eu já amei desde o começo na série, eu amei também no livro. Bom, não vai ter diferenças, muitas assim,
Às vezes é só de algum detalhe, mas assim, detalhe mesmo, sabe? Tipo a cor de alguma coisa. Só pra dar um exemplo, tá? Mas detalhe de personagem, isso não tem, tá? Mudança, quero dizer. Então, tudo que eu falar daqui também vale pra série. Desde o começo, a Clary, ela é muito objetiva. Isso eu amo nela. Ela é muito objetiva, ela sabe o que ela quer. Em nenhum momento ela ficou dando voltas e voltas e voltas pra tentar voltar pra casa. A partir do momento que ela entendeu que ela tava em uma outra época, ela não surtou, ela não tentou fugir imediatamente, ela não tentou fazer nada estúpido, o que seria típico de qualquer livro que eu já li na vida, né? Isso não aconteceu nesse livro, o que me surpreendeu, o que me deixou extremamente aliviada. Ao invés dela dar uma de louca, começar a fugir, ter planos mirabolantes pra sair dali, não. O que ela fez? Ela começou a jogar o jogo. Tudo bem, eu estou nessa época, eu tenho que aprender a sobreviver aqui enquanto eu não acho um jeito de sair daqui. Então ela jogou o jogo, ela inventou uma mentira misturada com a realidade de como ela foi encontrada. Ela sabia que ela podia ajudar muito ali, então ela ficou sendo a enfermeira do castelo, então ela começou a ajudar todo mundo que vivia ali, começou a prestar serviços pro chefe do clã, até que ela conseguisse sair dali. E foi o que ela tentou fazer. Então isso eu gostei, sabe? Ela não ficou perdendo a cabeça ou focando em como sair dali. Não, ela falou, eu vou viver minha vida até eu achar uma brecha pra eu conseguir sair daqui, sem levantar suspeitas e sem me prejudicar. Isso foi perfeito, na minha opinião. Foi perfeito, foi o mais racional, foi o mais certo de se fazer ali naquele momento, tá? Como eu falei, todos os personagens, gente, são interessantíssimos. Eu gosto de todos. Não, eu não gosto de todos. Eu não gosto do Randall. Vocês vão perceber porque Randall, ele é o ser mais odiável que eu já conheci na minha vida em forma de livro, de história, porque ele faz muita coisa. Gente, sabe? Ele faz muita coisa ruim. Eu tenho vontade de chorar só quando eu lembro dele, porque o que ele chega a fazer com as pessoas aqui, sabe? Assim, eu preciso falar que não é uma série pra todo mundo, não é uma história pra todo mundo, porque ela é bem cruel e brutal em alguns momentos. A autora não poupa detalhes em descrever as coisas que aconteciam naquela época, as barbaridades que aconteciam naquela época, até as tradições mesmo, que hoje pra gente é completamente bárbara. Ai, eu fico com muita raiva numa hora. Mas enfim, que eu não posso contar porque faz parte da história, gente. Por mais que não seja, nossa, um grande spoiler, são coisas que fazem parte da história que eu acho que faria diferença pra menor que elas sejam, tá? Mas, assim, então é uma história com muitos detalhes, gente. Ela é extremamente descritiva, tá? Extremamente descritiva em todas as cenas. Então, as cenas mais horrendas que você pode imaginar é bem descritiva, tá? E a série também, ela não poupa detalhes, ela é muito explícita, tá? E aqui, gente, eu acho que é importante eu falar, a gente tá falando de mutilação, a gente tá falando de agressão, a gente tá falando de abuso sexual, a gente tá falando de estupro, a gente tá falando de aceitamento. São cenas muito difíceis de assistir e de ler, pelo menos pra mim. E se não é pra você, eu acho que você deveria procurar ajuda. Porque tem uma certa cena que eu realmente não consegui assistir, e acho que se eu fosse rever a série de novo, eu também
não conseguiria assistir até hoje. Foi muito difícil encarar essa cena no livro. Sim, eu achei que ela não fosse ser contada assim com tanta riqueza de detalhes como foi na série. Claro que eu acho que eu não lembro direito porque justamente eu não assisti essa cena exatamente, então eu não consegui, então eu não sei se eles exploraram mais na série ou se isso é mais detalhado no livro. Mas eu li porque eu precisava saber onde parar, então eu acabei pegando partes. Mas foi difícil de ler porque eu queria pular muitas partes mesmo. Assim, eu parava, respirava, engolia a vontade de vomitar, porque são cenas que realmente dão vontade de vomitar. Eu voltava pra história. Mas, apesar disso, o livro tem muita coisa boa pra contar. É uma das melhores histórias que eu já li e assisti na minha vida. Eu sou completamente viciada em Outlander, não sei mais viver sem Outlander, porque toda a história que ela traz, todo o contexto histórico, tudo é muito bem colocado, muito bem explorado. E, gente, nesse livro tem os melhores personagens que eu já vi na minha vida. Eu não consigo... Tirando o Randall, porque ele é completamente desprezível, não tem como não gostar de ninguém aqui, gente. É incrível todo mundo, e você se interessa pela história de todo mundo. São personagens extremamente interessantes, sabe? Você quer saber mais sobre a história de cada um ali. E... é tudo muito perfeito, tudo construído muito bem. A autora tá de parabéns em tudo que ela fez com essa história. É grande. Eu demorei mais de um mês lendo esse livro, não só pela grossura dele, mas justamente pela intensidade de tudo que essa história traz. E com intensidade eu não quero só me referir a essas cenas fortes que eu falei agora, mas mesmo quando não acontecia nada, entre aspas, porque tá sempre acontecendo alguma coisa, mas mesmo quando não acontecia nada, assim, de muito importante, muito relevante, aparentemente, tinha uma carga emocional muito grande em tudo que a Clary tava passando. E acho que toda a carga que a Escócia traz, sabe? A autora explora muito a tradição escocesa e tudo que era ali daquela época, presente naquela época. É tudo muito vívido, sabe? Parece essa história. Ela escreve de um jeito que as coisas ficam muito vívidas na sua cabeça. E é difícil se desligar disso tudo. Então, a carga emocional dessa história é muito grande e é muito pesado, sabe? Mesmo as coisas mais leves, você sente a intensidade daquilo. Enfim. Leiam Outlander. Assistam Outlander. Respirem Outlander. E comentem comigo, pelo amor de Deus, porque eu preciso de amigos que leiam Outlander, ok? A gente precisa falar sobre essa história, tá bom? Eu não vejo a hora de ler o próximo. E vocês que lutem agora, porque eu sempre vou falar de Outlander com vocês. Enfim, deixem nos comentários se vocês já leram, se vocês têm interesse de ler ou interesse de assistir a série. E, por favor, vamos conversar sobre Outlander, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!